mais velho do que Matusalém. A doutrina secreta. Capítulo 5. O direito da escolha. E o mestre disse: Em verdade vos digo, aquele que é filho e herdeiro não vive sob a tirania do tempo, mas sob a liberdade do Espírito. Pois a vida não lhe é imposta como peso, nem a morte lhe é decretada como sentença. Assim como o Pai entregou ao Filho a autoridade sobre a vida e sobre a morte, também entrega a vós, como herdeiros, o poder da escolha. Não sereis levados pela sombra contra a vossa vontade, mas permanecereis em vigor enquanto o desejardes. E quando sentirdes que o vosso caminho na terra foi cumprido, não temereis a morte, porque não morrereis. Transcendereis em paz, como quem atravessa uma porta aberta, escolhendo o momento de subir para junto de Deus. Pois vos digo, o homem que aprendeu a viver no Espírito não é servo do tempo, mas senhor dos seus dias. Ele não se curva à morte, mas decide quando partir, e sua partida é ascensão, não fim. A multidão estremeceu ao ouvir tais palavras, pois jamais lhes havia passado pelo coração que a vida pudesse estar em suas próprias mãos. Estavam acostumados a pensar a existência como rio sem margem, fluindo até cair no abismo da morte inevitável. Mas agora lhes era revelado algo maior. Não eram escravos da corrente, mas navegadores com direito de conduzir o barco. O direito da escolha lhes parecia impossível e, ao mesmo tempo, profundamente justo. Pois que pai daria a um filho apenas o pão, sem lhe dar também a liberdade de comê-lo quando tivesse fome? Assim também a vida. Era herança entregue, mas também autoridade concedida. Alguns imaginaram-se velhos, mas ainda cheios de vigor, com olhos claros e mente desperta, não esperando o golpe da morte, mas escolhendo serenamente o momento de subir. Outros viam diante de si a imagem dos antigos profetas, que não pereceram como os demais, mas foram levados em glória. E assim compreenderam que a morte não era destino, mas opção, e que viver era um direito a ser exercido, não um castigo a ser suportado. O direito da escolha é a consequência lógica da herança divina. Se o homem é realmente filho de Deus e herdeiro de sua promessa, então não está condenado a viver e morrer sob a arbitrariedade do tempo. A vida não é mais um fluxo incontrolável, mas um dom sobre o qual ele exerce autoridade consciente. Na tradição comum, o ser humano enxerga-se como sujeito passivo diante da biologia. Nasce sem escolher, envelhece sem querer, morre sem desejar. No entanto, a visão espiritual apresentada aqui subverte essa lógica. Ao se apropriar da energia tangível da fé, o homem transcende a passividade e assume sua condição de co-herdeiro com Cristo. A morte deixa de ser inevitável e passa a ser uma decisão. Esse direito da escolha não significa capricho ou fuga irresponsável, mas sim plenitude. Viver em vigor e lucidez até que a missão se cumpra, e então, de forma consciente, optar pela ascensão aos planos superiores. Essa é a liberdade suprema. Não apenas prolongar a vida, mas decidir sobre ela em total comunhão com Deus. Do ponto de vista filosófico, isso representa a culminação da autonomia espiritual. O homem não é apenas criatura submetida às leis naturais, mas ser co-criador, participante da eternidade. Ao dominar a energia da fé e integrar seu corpo ao espírito, ele conquista a liberdade última, a de escolher não apenas como viver, mas também como transcender. O direito da escolha não é apenas liberdade, mas também responsabilidade, pois de nada adiantaria viver incontáveis dias se esses dias fossem gastos em vaidade, distração ou vazio. A longevidade não é um fim em si mesma, mas um instrumento e somente adquire sentido quando colocada a serviço de algo maior. Assim como um herdeiro que recebe grande fortuna não a desperdiça em futilidades, mas a administra com sabedoria, também o homem, ao receber a herança da vida eterna e o poder de escolher seus dias, deve empregá-los em sua missão,
pois cada vida carrega dentro de si um chamado, um propósito que só pode ser cumprido por aquele que o recebeu. A liberdade de viver indefinidamente encontra sua plenitude quando se entende que cada hora é semente e que a juventude preservada é a ferramenta para servir mais, amar mais e aproximar-se ainda mais de Deus. Não é o prolongamento do ego, mas a realização do espírito. Por isso, o próximo passo é compreender a grande verdade, a missão do homem, a razão pela qual nos foi dada a vida, a juventude, a herança e o direito de escolher. Pois sem missão a vida se perde, mas com missão a eternidade se revela em toda a sua força.